É um desafio criar filhos saudáveis nos dias que estamos vivendo. Então, como pais, devemos nos ater à palavra de Deus para podermos cumprir o nosso papel. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da IBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo, nesse caso. E quero logo dizer a você que aqui é um programa onde eu falo, eu explico a lição bíblica do início até o final. Não é uma pré-aula. Às vezes as pessoas chegam aqui no canal e às vezes falam assim, poxa pastor, a aula demora um pouco mais, mas não é uma pré-aula, é uma aula completa, de ponta a ponta. Dê uma oportunidade, assista a aula toda e depois você vai tirar suas conclusões se deve ou não continuar conosco aqui, tá? Para começar esse programa de hoje, eu quero apresentar qual é o tema das nossas revistas, tanto de adulto como de jovem, do próximo trimestre, ou seja, do terceiro trimestre de 2023. Então vamos lá, terceiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, tá? CPAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e já tem no canal um vídeo com o panorama falando de cada lição, então você já pode assistir aí, tá bom? E também o terceiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, com o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Então, esses são os temas do nosso próximo trimestre das nossas lições bíblicas CPAD. Bom, vamos continuar aí, nós estamos no segundo trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Veja bem que se nós estamos estudando um trimestre inteiro sobre família, e se nós não priorizarmos também, não colocarmos a nossa família no lugar certo, nós não vamos ter soluções para os problemas dentro da nossa família. Existem coisas, nós temos que estar sempre orando, mas nós também temos que tomar atitudes. E às vezes nós precisamos mudar alguns hábitos, algumas formas de comportamento que nós temos. Então, não pense que Deus vai fazer o que é para eu fazer, o que é para você fazer, porque Ele não vai fazer. O tema de hoje é a lição de número 12, de 18/6/2023, com o tema Criando Filhos Saudáveis. Inclusive, é comemorado os 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Eu confesso que eu não vou falar sobre isso, porque o tempo aqui já é um tempo que fica apertado devido ao conteúdo que nós temos, então eu não vou tratar disso. Mas se você quiser tirar um tempinho aí dentro da aula para poder fazer alguma observação sobre isso, a própria revista nem fala sobre esse assunto. Eu estive olhando aqui até na parte de trás da revista, não há nada que trate disso, certo? Então, nós não vamos falar, eu não estarei falando, tá? Tô dando até uma olhada, porque de repente pode ter passado desapercebido, mas não. Mas nós já tratamos aí no trimestre passado sobre a Viva a Tua Obra, falou sobre a questão do pentecostalismo no Brasil e tudo. Então a gente tá bem inteirado do assunto. Vamos lá? Vamos orar? Eu quero colocar... pedir a você que possa estar orando pela minha vida, pela minha menina princesa, que é minha esposa, Ângela Manhães Luna, tá? Pela saúde dela, ela está bem, mas às vezes vem os ataques, tá? Contra a própria saúde dela, pela nossa vida, nossa família, e eu quero apresentar cada causa que tem sido colocada aí nos comentários aqui no canal, pedindo a Deus. Eu não vou falar de forma discriminada, mas eu estou orando de forma geral. Ore comigo, apresente a causa que você tem, seja na área financeira, seja na questão de saúde, seja libertação, seja uma causa na justiça, seja problema de depressão, de ansiedade, tá? De síndromes, seja o que for, coloque diante de Deus a sua causa nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos, Senhor querido, colocar em prática a Tua palavra. Senhor, eu quero pedir por cada causa
por cada necessidade que é colocada aqui nos comentários. Senhor, tem pessoas pedindo pela saúde, Senhor. Pessoas que estão aí com problemas, Senhor querido, de saúde, que estão internados, que estão, Pai, familiares internados, pessoas que necessitam aí, Senhor querido, de uma intervenção Tua, alguém que infartou, alguém que está tendo aí problemas de pressão, alguém que está tendo problemas de rim, ó Pai, de rins. Também quero pedir ao Senhor, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, pessoas com problemas, Senhor querido, Senhor amado, de depressão, de ansiedade, de síndromes, Senhor, de forma geral. Eu também quero te pedir por pessoas que estão aí, Senhor, com dificuldade financeira, pessoas que estão pedindo, inclusive, para dar o Senhor da sabedoria para administrar as finanças. É claro que nós podemos, Senhor, de forma inclusive gratuita. Na internet tem muitos cursos gratuitos para aprender a lidar com finanças. Fazemos a parte espiritual, mas precisamos fazer a parte humana também. Senhor, toma nas tuas mãos. Essa pessoa que precisa de uma bênção no seu negócio próprio, essa pessoa que precisa que o Senhor abençoe a empresa no qual ele trabalha, Pai querido, para que ele não venha ficar desempregado, ela não venha ficar desempregada, essa causa na justiça, ó Deus querido, que já está aí, Senhor, se arrastando por anos, e essa pessoa precisa que esse juiz ou essa juíza venha, Senhor querido, dá, Senhor, a sentença, Senhor, dessa causa. Ah, Senhor, eu coloco os professores em tuas mãos, dá ânimo aos professores, não deixe eles desistirem, não deixe eles pararem. Se tem algum professor pensando em desistir, em parar, ó Deus, porque está olhando o cenário à sua volta, talvez ache que as pessoas não dão valor ao trabalho que está sendo feito, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece, Senhor, os corações, que esse professor, essa professora venha receber ânimo do Senhor, e que eles sejam lembrados que, apesar de tudo, eles também estão sendo beneficiados, porque eles estão estudando a Tua palavra, e o conhecimento nunca é em vão. Eles não perdem, Senhor, conhecimento, então que eles possam se aplicar, se dedicar, fazer o melhor, independente se a classe tem 2 alunos, 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos ou mais alunos, Senhor, que eles entendam que a obra é para o Senhor. Ó Deus, vai capacitando, que eles façam a parte deles de estudar, de se empenhar, de se dedicar. Tome em tuas mãos a vida dos alunos também, dá ânimo para que eles possam querer estudar, para que eles venham se preparar. Toma as igrejas, eu tenho lido algum comentário falando que existe igreja que não tem aula de escola bíblica dominical. Ó Deus querido, desperta, Senhor, essa liderança, esse dirigente de congregação, de filial. Pai, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Há necessidade de ensino, Senhor, constante da Tua palavra. Somos membros do canal, somos inscritos do canal. Dá um coração, Senhor querido, com desejo, Senhor querido, de compartilhar o canal, de divulgar o canal para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu necessito mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos dê um programa abençoado, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que hajam lições práticas mais uma vez nesta lição, em nome de Jesus. Bom, você já conhece aí o Participe do Projeto Mais 3 inscritos do canal? Não tem sido bênção para você? Vai ser bênção na vida de outras pessoas, então divulgue. E já tem testemunho de pessoa que foi alcançada e chegou no canal por causa disso. Vamos ver aqui? Ó, preste atenção aí, ó. Testemunhos para a nossa edificação. A irmã Carmelita Pereira, no dia 25/5/2023, no programa Entendes Tu que Leis aqui do canal, contemos prejuízos da mentira na família. Ela diz o seguinte: o professor diácono Roberto Bandeira, é o professor dela, tá? De escola dominical, indicou, estou gostando muito. Ele falou que precisa que os alunos, para que os alunos viessem o que? Assistir. Que os alunos assistam, né? Assistissem. Então, ela fala que chegou no canal porque o professor, na sala de aula, indicou o canal aqui. Irmãos, imagine se você como professor fizer a mesma coisa. Ah, não, pastor. Aí os alunos vão saber aonde eu pego o conteúdo. Irmão, em nome de Jesus, não faz isso não. Minha irmã, não faça isso não. Divulgue o canal,
fale para os seus alunos também. Incentive eles a terem o gosto de estudar a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para conscientizar os alunos que você dá aula, para que eles se interessem em estudar a palavra de Deus. Quem dera que todos os alunos viessem também aprender a palavra de Deus assistindo aulas aqui no YouTube de canais sérios. Tem vários canais, eu de vez em quando falo o nome de vários canais aqui. Eu não tenho problema em relação a isso, mas é uma bênção. Olha aí que testemunho lindo. E também eu quero colocar aqui, não é bem um testemunho, mas eu quero fazer um agradecimento ao Alexandre Gomes, porque aqui no canal eu não falo sobre isso. Você nunca tinha falado sobre isso, apesar de saber que já existe há muito tempo. Na lição de número 9 de jovens, habitando no esconderijo do Altíssimo, que é a lição sobre o Salmo 91, ele foi lá no canal, e vou mostrar para você aonde está isso, né? Ele vai lá no canal e ele apertou o botão valeu demais. Todo canal tem esse botão. Alguns canais, né? A maior parte deles tem esse botão valeu demais. Quando você vai num vídeo do canal, deixa eu entrar aqui no vídeo do Panorama, ó. O vídeo do Panorama tá aqui, ó. Aí o vídeo abrindo, preste atenção que tem aqui o meu nome aqui, ó. Pastor Mário Luna. Aí do lado tem aqui o Seja Membro, porque tem duas formas de você assinar o Seja Membro. Por aqui, só que se você fizer por aqui, você vai entender que aqui é só mensal e o pagamento é com cartão de crédito, e tem um Seja Membro no link. Mas não é disso que eu quero falar. Do lado tem Se Inscreva, e para você vai aparecer um botãozinho também aqui nesse, onde estiver esse lado aqui, ainda do Valeu Demais. Então Valeu Demais é você agradecendo, nesse caso, sendo grato, nesse caso, por causa do conteúdo, e você tá fazendo o quê? Você tá dando ali um encorajamento, né? Você tá dando ali uma forma de agradecimento. Então ele foi, o Alexandre Gomes, e deu aí um valeu de mais de R$5. Você também pode fazer isso se você quiser, fica a seu critério. Eu quase não falo disso aqui, aliás, eu nunca tinha falado sobre isso, né? Tem pessoas que não são membro do canal, então não tem assinatura de membro do canal, apesar de poder baixar gratuitamente o conteúdo do canal, só não vai baixar o PowerPoint nesse caso, mas baixa aí o slide em PDF, baixa o comentário também em PDF, mas tem um valeu demais, às vezes você quer dar um valeu demais, então eu quero agradecer ao irmão Alexandre Gomes por ter feito isso também, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí à nossa lição, texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, baseado na palavra de Deus. Leitura bíblica em classe está em Lucas 2, 40, 42 a 52, e eu explico isso no programa Entendes Tu que Lês, tá bom? Já está aqui no canal, você já pode... No final dessa aula eu vou colocar esse vídeo lá. Tem gente que já assistiu antes de vir para cá para a aula, já sabe que tem o Entendes Tu que Lês da leitura bíblica, então ele já assiste primeiro o programa para depois vir para a aula da escola dominical. Não deixe de assistir, porque existem coisas que eu trato aqui que eu não vou falar aqui na aula nesse caso. Objetivos da lição: revelar a normalidade da família de Jesus. 2. Abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. 3. Explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. A palavra-chave é equilíbrio. Plano de aula. Vamos lá. Professor, professora, nesta lição vamos explorar o tema da família, relembrando o que estudamos na lição 9, Uma Família Nada Perfeita, onde analisamos a disfuncionalidade da família de Davi. Porque na lição 9 nós tratamos sobre a forma como a família de Davi era totalmente disfuncional. Ela não funcionava da forma adequada. Davi tinha 7 mulheres, tinha várias concubinas. Davi, ele não tomou atitudes em relação aos problemas que estavam acontecendo na sua casa. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu preciso abrir esse parêntese aqui, já que ele tocou no assunto de Davi da lição 9. Há muitas pessoas que às vezes não entende que o Antigo Testamento ele não é base doutrinária para a igreja. A não ser que o assunto do Antigo Testamento esteja repetido no Novo Testamento. Então aquilo que não é repetido não é base doutrinária. Não é uma coisa que nós vamos seguir no sentido de
É doutrina nesse caso, e mais, não é uma coisa que vai se repetir só porque aconteceu lá, Deus vai fazer na vida de todo mundo. Não é isso. Agora, nós podemos tirar várias lições, isso é fato. Nós tiramos lições, porque toda a escritura, ela vem para poder nos trazer ensinamento, isso é óbvio, mas não que seja algo doutrinário, tá? Não é algo doutrinário nesse caso, a não ser que seja repetido no Novo Testamento. Então é muito comum as pessoas pensarem da seguinte maneira: Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio, Deus falou que a espada não ia se apartar da casa de Davi, e aí tudo aquilo aconteceu na casa de Davi. Então uma pessoa que comete um adultério, ele vai ter uma espada na vida dele até o final da vida dele. Não. Isso não é bíblico, não está na palavra de Deus isso. Ele vai ter consequência do pecado. Às vezes, naquela relação que ele teve com essa outra mulher, ou essa mulher que teve com esse outro homem, vai nascer uma criança. Essa criança vai acompanhar a vida deles agora até o final. É verdade? É uma consequência? É uma consequência. Mas você não pode colocar isso como pegar a história de Davi e fazer uma aplicação para todo mundo. E aí a pessoa diz, não, isso aí, ó, tá vendo? É o juízo de Deus. Não, Deus traz juízo para restaurar vidas. O juízo de Deus, ele não fica o tempo inteiro. Porque senão, olha, Deus mandou o povo pro cativeiro. Chegou o momento de Deus trazer o povo de volta. Ué, por que Deus então não deixou o povo no cativeiro o tempo inteiro? Se o juízo tem que durar o tempo. Então não faça isso. Não pegue textos do Antigo Testamento, coisas que aconteceram na vida de personagens e queira aplicar para os nossos dias como se fosse doutrina e como se aquilo fosse uma regra e que não tem nenhuma exceção e que vai acontecer sempre. Não é porque Deus disse que a espada não se apartaria da casa de Davi que isso serve para todo mundo. Isso é para Davi. Mesma coisa, Naamã mergulha no rio para ficar curado da lepra. Vai alguém tendo algum tipo de doença mergulhar em rio para ver se vai ficar curado? Não vai. Aquele era o modo de Deus operar naquele momento. Deus tem formas de trabalhar diferentes. Então não pense. Aí qual é o outro problema? Às vezes a pessoa pecou, ela tem a consequência e ela cruza os braços. Não, eu tô debaixo de espada mesmo, não tem magia. Não, Deus não quer isso pra você não. Você tem que, entendeu? A vida vai continuar. Às vezes você vai carregar uma consequência com você, mas você não pode paralisar a sua vida por causa disso. Então por que Davi foi negligente como pai? Sabe por quê? Porque apesar da espada não se apartar da casa dele durante aquele momento que veio o juízo de Deus, porque você vê que com a morte de Absalão as coisas dão prosseguimento, mas houve aquele juízo de Deus, mas Davi não podia ficar com os braços cruzados. Ele deveria ter corrigido Aminon, ele deveria ter consolado Tamar, né? Ele deveria ter repreendido Absalão também em relação ao que ele havia feito, né? Então, coisas que Davi deveria ter feito, ele não fez. Ele cruzou. Não é porque o texto diz que a espada não ia se apartar da casa dele que isso dava a Davi condição de deixar tudo cair na cabeça e não fazer nada. Não, tem que tomar atitude. Às vezes, uma pessoa teve lá um caso extraconjugal, nasceu um filho, o filho é desobediente, o filho, às vezes, anda por caminhos que não deve. Vou abrir mão, já sei que eu tô debaixo de juízo mesmo, esse menino aí é consequência de pecado e eu vou deixar como tá. Não faz isso não. Você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte. Não entenda dessa forma. As pessoas muitas vezes ficam presas nisso. Eu tô debaixo de juízo de Deus. Você tá debaixo de consequência dos atos que você tomou. Consequências que podem ser até de coisas naturais que não tem nem a ver com pecado. Por exemplo, uma pessoa não pesquisa, vai mudar para um lugar, residência, vai sair de um lugar e vai morar em outro lugar. Aí ele não pesquisa o local, ele não faz um levantamento, ele não quer saber de nada, sai, alguém diz, lá é bom, aí vai. Chega lá e encontra um monte de problema. Não é por causa de pecado, mas ele vai ter vários problemas. Por quê? Porque ele não pesquisou, ele não levantou aquela situação, ele não foi ver como era aquele local, e aí ele começa a se deparar com várias questões que são prejudiciais a ele e à família dele. Não tem nada a ver com pecado, tem a ver com ele não ter feito uma pesquisa, ele não ter se inteirado, ele não ter feito um levantamento sobre aquilo. Então, assim como ele vai ter consequências por ter tomado atitudes que não foram atitudes sábias, assim pessoas também vão ter consequências porque cometeram algum tipo de pecado e aquilo acaba se arrastando na vida dele. Mas isso não dá direito a ele ou a ela a cruzar os braços. Então a lição de hoje, ela vai fazer uma comparação que a família de Davi não era nada perfeita, mas a família de Jesus era perfeita nesse sentido. Funcionava da forma correta.
Agora iremos fazer um contraste com a família de Jesus, mais especificamente com a maneira como José e Maria criaram seus filhos. Vamos destacar o quanto o ambiente proporcionado pela família de Jesus era mais funcional do que da família de Davi. Quando eu dei aula sobre a família de Davi, lição 9, em momento nenhum, eu sempre disse, nós não estamos aqui para poder apedrejar Davi, mas mostrar, aprender lições com aquilo que ele deixou de fazer. Temos lições com aquilo que ele fez, podemos seguir a coragem de Davi, a fé de Davi em Deus, sim, mas a parte de ser pai, a forma de lidar com os problemas do lar, nós não podemos seguir o exemplo de Davi, porque realmente nesse ponto da vida de Davi, nessa área da vida de Davi, ele não fez de acordo com aquilo que ele deveria. Nosso objetivo é compreender como proporcionar um ambiente saudável e equilibrado para o crescimento dos filhos, um desafio que a família cristã enfrenta diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. É um desafio criar filhos saudáveis nos dias que estamos vivendo. Então, como pais, devemos nos ater à palavra de Deus para podermos cumprir o nosso papel. Certo? Isso é importante falar aqui. Para isso, iremos estudar a natureza da família de Jesus, as diferentes fases da vida do nosso Salvador, conforme os evangelhos registram. E, por fim, o tríplice desenvolvimento de nosso Senhor dentro de sua família. A partir desse estudo, poderemos extrair preciosas lições para a nossa própria família. Vamos para a nossa introdução? O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Tá? Ele teve como pai José, pai legal, né? Legalmente, né? José não era o pai biológico de Jesus. E como mãe, Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Isso para que José não viesse se apartar de Maria, achando que Maria teria cometido algo que não tinha cometido. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está em João 1,14. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Todas as lições desse trimestre, né, tem aqui a revista, né, mais uma vez para mostrar, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, qual é o objetivo de estarmos estudando sobre famílias, né, relacionamentos em família nesse trimestre? Aprender com as lições dos personagens bíblicos como não agir e como agir para podermos ter sucesso no sentido de criar, né, filhos, lidar com os relacionamentos em família e tudo mais. Tópico 1. Uma família normal. Vai ver que a lição 9 diz: uma família nada perfeita. Aqui, uma família normal. Dados gerais da família. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre os seguintes pontos. Dados gerais da família, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Só tem 2 pontos esse primeiro tópico. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas 2, 4 e versículo 5. Da raiz de Jessé. Isaías 11, versículo 1. Olha o que diz. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das raízes um renovo frutificará. Isaías, há muitos séculos atrás, profetizou que Jesus nasceria da descendência, viria ali, né, de Jessé, né? Rebento do tronco de Jessé. Olha que coisa. O Espírito Santo mostrando, revelando, tá? O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. E por que nós sabemos que José se relacionou sexualmente com Maria? Porque ela teve outros filhos, né? Teve outros filhos, tá? Vamos lá. O nome Jesus está relacionado diretamente com sua missão, tá? O nome... Ah, tá. Deixa eu ler aqui que eu passei uma tela. Podemos inferir isso, né? Que José teve relacionamento sexual com Maria depois do nascimento de Jesus, podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez com
como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. E não a conheceu. Conhecer é ter relação sexual. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então Mateus fez questão de frisar que José não teve relação sexual com Maria enquanto Jesus não nasceu, tá bom? O nome Jesus está relacionado diretamente com sua missão. Ele veio para nos salvar da condenação do pecado. Olha o que diz Mateus 1:21. E ela quem? Maria, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é aqui, esse texto é a base de tudo, para entendermos o seguinte: Jesus veio para salvar. De quê? Do pecado. Não veio para salvar do domínio de Roma, do Império Romano da época. Não veio para outra finalidade. Jesus veio como Salvador. Jesus nos livra da culpa do pecado, do poder do pecado, e nos livrará no futuro da presença do pecado. O pecado não fará mais parte da nossa natureza, mas enquanto estamos aqui, a natureza pecaminosa está. Em Cristo, nós temos condição, a natureza está mortificada. Então Jesus veio para nos salvar, olha aqui, ó, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí usam Jesus para um monte de coisa, menos como salvador dos pecados. Lição principal, você sabe que agora aqui, né, no canal tem aí o infográfico, que eu sempre coloco aqui, vou mais uma vez abrir aqui, ó, tá aqui, ó, o infográfico. Deixa eu acertar ele aqui na tela para ele ficar certinho, bonitinho, direitinho. Tá aí, ó, é o infográfico. E aí você tem aí, tá, todas as lições principais de cada ponto, né? Uma família aí, tá? Todas as lições principais de cada ponto. Então tem aí o infográfico, tá? E o infográfico, ele está sendo baixado a partir da aba Comunidade. Eu tô mostrando várias vezes aqui para vocês a aba Comunidade. Deixa eu voltar aqui. Aí você tem aí, ó, início, vídeo. Deixa eu pausar aqui que eu... Início, vídeo, short, ao vivo, playlist, comunidade. Quando você clica aqui, você tem aí, tá, a aba comunidade, você pode descer e você vai encontrar os infográficos. Inclusive, se familiarize com essa aba, porque no próximo trimestre, agora sim é oficial, eu vou passar a falar isso daqui até o início do trimestre novo e no início também. Todos os meus conteúdos, links, eu vou colocar ainda nesse trimestre, não. Só o infográfico. Mas no próximo trimestre, quando tiver o link, por exemplo, link para você baixar o comentário da lição, link para baixar o PDF da lição, vai estar tudo na aba comunidade. Eu não vou colocar mais esses links na descrição do vídeo. O que eu vou fazer na descrição do vídeo é colocar o link da aba comunidade, porque mesmo assim tem gente que tem dificuldade. Então ele desce na descrição, clica no link da aba comunidade e já vai ser levado para a aba comunidade. Acabou, ele não tem problema. E lá ele vai rolando a tela e vai procurar o que ele quer, porque vai ter várias coisas lá, então você vai precisar procurar. É óbvio, mas vai ajudar mais, que vai estar tudo num único lugar para você dali partir para onde você precisa, tá bom? Então vamos lá. Lição principal: José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Quando Maria ficou grávida, eles mantiveram sua relação sexual apenas após o nascimento de Jesus, cumprindo a vontade divina. Então só teve relação sexual depois do nascimento de Jesus. Pastor, por que o senhor explica essa questão de infográfico, lugar, bota sempre na tela? Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Talvez você possa ser uma pessoa que se considere até um expert na internet, mas tem gente que tem dificuldade. Então tem um pouquinho de paciência, porque o meu objetivo é atingir a todos. Não adianta eu falar só com aqueles que entendem mais, isso não diminui o restante, e deixar os outros sem saber o que fazer. Vocês acreditam que mesmo eu colocando aquele vídeo de como baixar o PDF gratuitamente, aparece na tela, onde clicar, tem gente que vem no comentário me perguntando como baixa o PDF? Aí você vai falar assim, poxa pastor, mas às vezes não sabe, eu tenho que repetir novamente. Eu tento ajudar, tá bom? Então vamos lá? 2. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Teve filho Maria depois de Jesus? Teve. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2:7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Ó. Tiveram Tiago, José, Judas, que não é o Iscariote não, tá? Simão,
e pelo menos mais uma irmã. Marcos 6:3. Pastor, isso está na Bíblia? Tá na Bíblia. Então vamos para a Bíblia, desculpe. Vamos colocar aqui. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Às vezes não coloco o texto na tela, mas às vezes sim. Então vamos lá, vamos colocar na Almeida Revista Corrigida. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Inclusive aqui está no plural, irmãs. E escandalizavam-se nele. Isso aqui quando Jesus estava ali, tá? Na sua cidade, na sua terra. E aí eles falam isso sobre Jesus. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Você pode ler isso aí em João capítulo 7, do 1 ao 5. Somente depois da sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, talvez, não se sabe, tornou-se um seguidor de Cristo. Não se sabe em relação a ser o mais incrédulo, mas ele se torna um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se líder principal da igreja em Jerusalém, 1 Coríntios 15, versículo 7. Então Tiago estava ali junto. Tanto é que, pastor, isso é real? Vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 15, nós nos baseamos no que o texto diz. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, quando não diz a gente não sabe, não tem como falar, afirmar. Versículo 7, olha o que diz Paulo aqui. Tá? Ele vem fazendo uma argumentação, o apóstolo Paulo, e quando chega nesse ponto, ele fala assim, sobre a ressurreição de Jesus. E que foi, versículo 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, tá? Então Tiago estava ali, tá? Também Jesus aparece para Tiago também, ele vê também Jesus. E aqui está falando de Tiago, irmão de Jesus. Prosseguindo. O texto de Atos 1,14 diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Caso ele fosse filho único, tá? Atos 1,14 fala aqui sobre, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Caso ele fosse filho único, certamente Lucas o teria chamado filho unigênito de Maria. As igrejas da Reforma Protestante, as igrejas evangélicas acreditam e ensinam que depois do nascimento de Jesus, Maria viveu como esposa de José e teve outros filhos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Acima da tradição romana, porque a igreja romana, com todo respeito a ela, né, no sentido, né, as pessoas que pertencem à igreja romana nesse sentido, ela tem uma tradição, né, os ensinos dela, que não estão amparados diretamente pelas escrituras. E ela ensina, né? Ela diz assim, acima da tradição romana está a credibilidade da Bíblia Sagrada, que relata toda a família, toda a vida familiar de Jesus, seus pais e seus irmãos. Então, mais uma vez, eu gosto de mostrar essas partes na Bíblia porque fica melhor. Mateus, capítulo de número 13, versículos 55 e 56, que é uma repetição de novo, mas eu vou colocar na tela. Vamos lá, na tela aqui para você. 55 e 56, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Então Jesus tinha outros irmãos. Isso é fato. Não tem como negar isso. Mas a tradição da Igreja Católica diz que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. A Bíblia não diz isso. Tá aí o texto novamente. Vamos lá. Lição principal. Aqui não é a gente ter debate contra o que eles estão acreditando lá. É só defender o que a Bíblia diz e pronto, tá? Apesar da inicial rejeição e falta de fé de seus próprios irmãos,
Jesus, após sua ressurreição, os conquistou e transformou um deles, Tiago, em um líder importante da igreja em Jerusalém. Tá? Lembrando a você que Tiago, irmão de João, Zebedeu, né, o filho de Zebedeu, ele morreu logo no início ali, no capítulo 12, ele já morre, tá? Só para você poder saber. Tinha um outro Tiago também, e inclusive nós acreditamos que o Tiago que escreveu a carta, né, carta de Tiago, foi o irmão de Jesus, tá? A maior parte acredita nisso. Sinopse do tópico 1. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Então Jesus não tinha superpoderes no sentido, tá, de como um super-herói, e aí a pessoa pensa, não, Jesus pulou etapas, Jesus já nasceu e logo depois ele já aparece com 5 anos e já tem a idade. Não, não é isso não, tá? É um crescimento normal, humano. Ele se fez homem, carne. Bom, aqui é o vídeo que eu disse. Baixe os PDFs de forma gratuita. Então preste atenção que o passo a passo está aí. E se você quiser se tornar membro, você pode seguir os passos aí também. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os 2 botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você aprendeu, ou você baixa gratuitamente, ou você é membro do canal, baixando tudo num único lugar. E o link está na descrição, e você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral e anual. No anual você tem quase R$60 de desconto, cai para R$10 a mensalidade, é um valor simbólico. Pastor, não tenho condição. Então baixa gratuitamente e não esqueça de divulgar o canal e se inscrever. Ah, e outra coisa, você já deu like nesse vídeo? Não deixe de dar o like, tá bom? Tópico 2, o modo de criação de Jesus. Aqui vai falar de Jesus, o filho especial, a infância de Jesus, tá bom? E a adolescência de Jesus. E tem o tópico 4 também, o ponto 4, a juventude de Jesus. Então vamos lá, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, por que especial? Porque Jesus era e é o filho de Deus, por isso, tá? José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Não havia aquela coisa que havia na casa, por exemplo, de Isaac. Um amava Isaac, a outra, né, a mãe amava Jacó. Não havia aquele problema, né, como havia também nesse caso da casa de Jacó. Não havia também aquela confusão toda da casa de Davi, de forma nenhuma. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Tanto é que não tem relato de se falar que eles davam preferência para Jesus. Não tem isso, não está escrito isso. Eles não seguiram, por exemplo, o caminho de Isaac e Rebeca, né? Já falei, tá. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então, ele começa no ponto 1, tratando dessa questão que vem sobre o filho especial, e aí ele vai desenvolver essa argumentação agora a partir da questão da infância, adolescência e juventude. Jesus nasceu por procedimento natural, ainda que nascido de uma virgem. Cresceu e participava da vida familiar com normalidade, comendo, bebendo, dormindo e fazendo coisas mais da vida infantil. Então, por favor, não pense que Jesus deixou de fazer coisas naturais que qualquer criança faria no sentido do seu crescimento, tá? Por favor.
Lição principal: José e Maria souberam tratar todos os filhos com igualdade e respeito, reconhecendo a singularidade de Jesus sem diminuir seus outros filhos, mostrando a importância de valorizar cada indivíduo em sua família. E a pergunta é: você tem valorizado cada indivíduo na sua família? Seus filhos? Cada filho, de forma levando em consideração que todos eles são filhos? Já falei aqui em outra oportunidade que nós não podemos dar preferência, né? Não podemos dar preferência para um filho e deixar o outro, né? Não podemos fazer isso. Mas nós temos que diferenciar o que é preferência e o que tem a ver com afinidade. Tem filhos que têm mais afinidade com o pai, com a mãe. Aí é uma parte do filho pro pai, da mãe. Mas os pais, eles tratam todos os filhos iguais. 2. A infância de Jesus. Vamos lá, como é que foi a infância de Jesus? Após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, 4 e 7, Miqueias 5, 1 e 2, Miqueias profetizou sobre esse nascimento. Nosso Senhor foi colocado num coxo, olha a palavra, tá? Para ração aos animais. O rei dos reis foi colocado num coxo. Não se trata de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Coxo era um bebedouro ou comedouro para o gado, de material variado, formato semelhante ao tronco escavado. Era um coxo. Um lugar que os animais poderiam beber ou poderiam comer. Jesus é colocado ali, naquele lugar. Não tinha outro lugar, tá? Aí ele coloca coxo, né? Você vai ver em alguns lugares, dando uma definição ali, falando também de manjedoura, né? Hoje presenciamos filhos ou pais revoltados porque falta condições financeiras. Porém, Jesus, sendo o dono de tudo, não tinha sequer um lugar adequado quando nasceu. E aí você, eu, pai, a mãe, os filhos também, o pai às vezes não tem muitos recursos, e aí fica revoltado com Deus, né? Não é grato a Deus porque a criança nasceu com saúde. Vamos lutar, a gente vai aos pouquinhos conseguindo. Eu já contei relato que quando eu me casei, eu já contei aqui no canal que quando eu me casei com a minha esposa, nós dormíamos no chão, num colchão no chão. Eu tenho várias pessoas que também têm exemplos assim, e aí os pais ficam revoltados com Deus, ou então os filhos ficam revoltados com os pais, porque o pai e a mãe não podem dar para eles o que eles querem. O filho de Deus foi colocado num coxo, não tinha berço não. E eu não tô falando isso como uma forma de você dizer assim, por isso que não precisa comprar berço. Não, não é isso. Poxa, entenda. Eu só estou mostrando que quando a gente não tem recursos, nós não podemos ficar revoltados com Deus. Nós precisamos pedir graça a Deus e vamos lutar, vamos conquistar. E aí, os pais às vezes se sentem revoltados, os filhos ficam revoltados com os pais. Às vezes os pais também contribuem para isso, porque às vezes não tem recurso, se endivida todo para comprar coisas que são até, não são coisas de necessidade fundamental. E aí depois fica reclamando, acostumou o filho a dar tudo que o filho queria e esquece que o filho precisa aprender que tem que ter limite. Aí depois não tem, aí esse filho se revolta, acha que a vida é assim. Estalou o dedo, tem que ter tudo nas mãos. E, não, pastor, mas o senhor sabe como é. Eu nunca tive. Então, não faz transferência, não. Isso está na área emocional. Você está fazendo uma transferência do que você não teve para o seu filho e aí se sente culpado por não dar a ele aquilo que você não teve. Então é como se você estivesse fazendo por ele, porque na verdade você queria que tivesse feito por você e você não pôde ter. Não faça isso porque você não vai dar uma criação adequada para a criança. E aí você vai ter sérios problemas quando ele se tornar um adulto, tá bom? Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Capítulo 2, 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia, tá bom? Então entenda isso. Ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados dos seus pais, assim como qualquer criança precisa dos seus pais cuidando deles. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, Mateus 2, 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel, Mateus 2, 20 a 21. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Jesus, filho de Deus. Herodes quer matar Jesus, tá? Nós lembramos também
que Faraó deu uma ordem absurda que todo menino deveria ser jogado no rio, no Nilo, Rio Nilo, nesse caso. Né? A princípio queriam que as parteiras matassem, depois ele dá ordem que joga todos os meninos no Rio Nilo. Tá bom, tá. Aí eu faço uma pergunta pra você. Se Jesus é o Filho de Deus e ele é o Filho de Deus, por que Deus não fez uma intervenção direta para que Herodes não conseguisse pegar o menino sem que eles precisassem sair do local onde estavam? Já parou para pensar nisso? Nós temos um péssimo hábito de querer, muitos de nós, desculpe, tem um péssimo hábito de querer espiritualizar tudo e acha que o sobrenatural vai se manifestar quando na verdade você e eu temos que tomar uma atitude. Olha aqui, ó. Na ida de Jesus para o Egito com seus pais, podemos entender que mesmo sendo filho de Deus, houve apenas um aviso para fugirem sem uma ação divina direta contra o rei Herodes. Deus não agiu contra o rei Herodes naquele momento. Mais tarde, sim, o rei Herodes veio a morrer, mas Deus não agiu. Deus deixou as coisas no seu curso natural funcionarem. Só avisou, ó, vai embora, vai por ele. Ah, e outra coisa. É por isso que nós temos que interpretar as coisas à luz do seu contexto. Nós não falamos tanto que o Egito é o mundo? Depende. Jesus foi para o mundo? Já parou para pensar nisso? Então, nem em todas as vezes na Bíblia que a palavra Egito aparece tem a ver com o mundo. Não está tipificando o mundo. Não está sendo feita uma analogia com o mundo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós temos muito isso. Nós alegorizamos, né? Criamos uma interpretação, né, alegórica, né? Nos fundamentamos numa interpretação alegórica que tem a ver com figuras, né? E aí acabamos errando. Jesus foi para o Egito, ele foi para o mundo? Não. Egito ali é apenas um local aonde Jesus busca refúgio, aonde é direcionado para um refúgio para que ele não fosse morto. Ele estivesse fora do domínio do rei Herodes. Naquele lugar, Herodes não podia alcançar Jesus. Só isso, mais nada. Deu para entender? Muitas vezes esperamos uma intervenção sobrenatural, quando na verdade devemos tomar decisões sábias de acordo com a palavra de Deus ao analisar a situação. Então a gente vê e a gente toma uma decisão e não espera uma ação sobrenatural no sentido de, não, nós temos que tomar. Deus nos deu inteligência, nos dá entendimento e podemos ter sabedoria de acordo com estudarmos a palavra de Deus, em usar a palavra de Deus de acordo com a situação que nós estamos ali. E aí nós vamos ter tido uma atitude sábia nesse caso. Qual é a lição principal aqui? Jesus teve uma infância comum e precisou dos cuidados de seus pais, como qualquer outra criança, passando por experiências comuns a qualquer criança, como nascer em circunstâncias simples e depender da proteção e orientação de sua família para crescer e se desenvolver. Às vezes, vários pais se culpando, mães se culpando, porque não tem ali muitas coisas, né? Gostaria, tem vários sonhos em relação aos filhos, mas às vezes está ali limitado ou limitada e às vezes fica se culpando. É o que você tem no momento. Então, em nome de Jesus, você não está dando o seu melhor? Então, em nome de Jesus, quantas mães, quantos pais que criaram os filhos numa situação assim, muito com muita falta de coisas, um lugar muito pobre, tinha o pão de cada dia, mas às vezes faltava muitas outras coisas, ou até o pão de cada dia tinha uma certa escassez, mas não tá aí os filhos criados, não são pessoas de bem. Então entenda isso, eu não estou falando de comodismo, eu estou falando de gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Não podemos nos voltar contra Deus, porque não temos tudo o que queremos. Graças a Deus temos tudo o que necessitamos. 3. Adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52, e eu falo sobre isso aqui no Entendes Tu Que Lês. Assista, se você ainda não assistiu, no final desse vídeo, tá bom? Não deixe de assistir nesse caso. Vamos lá. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas 2,46, que eu também falo nesse vídeo do Entendes Tu Que Lês. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna filho da lei, tá? Aí tem aí o termo, bar mitzvah, enfim.
A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Eu explico isso muito mais no programa. Assista. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginavam que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Este, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então você vê que é falado do nascimento de Jesus, da sua circuncisão ao 8º dia, e depois Jesus só aparece aos 12 anos, na sua pré-adolescência. Então, o que Jesus ficou fazendo durante todo esse tempo? Não, o texto não fala. Porque a intenção dos evangelhos não é dar uma biografia completa da vida de Jesus, mas sim fornecer dados acerca dele como o quê? Salvador. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pecados do povo. Então, a intenção de escrever não era essa. Porque se você fosse dar os dados de Jesus, da vida dele inteira, tá? Nos evangelhos, então você ia ter outras bíblias. Não ia ter uma bíblia só. E isso não ia contribuir com o propósito de Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade do plano da salvação. De Deus agindo, trabalhando durante toda a história em favor da salvação do ser humano. Tá? Você pode dividir a Bíblia em 4 pilares: criação, queda, redenção em Cristo Jesus e consumação. 4 pilares. Então é por isso que não é descrito detalhes. Ah, mas como é que foi a infância de Jesus? Ah, por que ele estava fazendo? Aonde ele foi? Isso não tem relevância a nível da sua missão como Salvador. É importante, como na vida de qualquer outra pessoa. Porém, não tinha... Por isso não é registrado, tá? Então, aos 12 anos, é registrado por causa desse acontecimento onde ele está priorizando as coisas do Pai. E antes de eu ir em frente aqui, deixa eu explicar uma coisa que eu falo aqui no programa Entendes Tu Que Lês. Tem louvor falando sobre Jesus ter sido esquecido na festa, e aí, mais uma vez, é uma interpretação alegórica. Porque eles pegam a questão de se esquecer Jesus na festa e fazem a seguinte aplicação: quantos de nós esquecemos Jesus na festa? Só que Maria e José não esqueceram Jesus na festa. Pastor, esqueceram. Não esqueceram. Esqueceram, não esqueceram. Sabe por quê? Porque naquela cultura, eles achavam que Jesus estava no meio da caravana. É diferente da nossa cultura. Na nossa cultura, você vai para a festa, no final você tá. E a grande pergunta é: se vamos falar do esquecimento de pais que esquecem os filhos, e não fazer uma aplicação espiritual de Jesus esquecido na festa. Porque não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando sobre Jesus entre os mestres. Mas se queremos falar sobre o cuidado que os pais têm que ter quando saírem com seus filhos, aí até tudo bem. Só que não foi o caso de José e de Maria por causa da cultura da época. Agora, daí se criar uma aplicação dentro de uma alegorização, né? Ou seja, dá uma questão figurada para o texto. O texto, quando Lucas escreveu esse texto, ele não tinha ideia. Não estava na mente de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, falar de Jesus esquecido na festa para podermos aplicar isso por aí no sentido... Não, tem gente que esqueceu Jesus na festa. Foi, né? Aí Jesus está lá e você veio para casa sem Jesus. Como sem Jesus? O Espírito Santo mora dentro de você ou não mora? Como assim? Não estou entendendo. Não é disso que o texto está tratando. Tem outras partes que vai falar sobre relacionamento com Deus, que não podemos extinguir o Espírito Santo. Mas esse texto não está tratando disso, irmãos. E eu falo, eu explico sobre isso aqui nesse vídeo, nesse programa. Então assista para você poder ter uma compreensão melhor. E eu falo até de interpretação bíblica. O que você deve levar em consideração? Eu faço assim um resumo bem pequeno, mas do que você deve levar em consideração na hora que você está interpretando um texto, senão você vai errar. E aí você vai passar para os outros aquilo que você pensa que é e que não é. Que não é. Jesus, durante sua adolescência, crescia em sabedoria e graça, impressionando os doutores da lei com o seu conhecimento.
Ele cumpria seus deveres religiosos e buscava compreender e discutir questões espirituais, destacando a importância do crescimento intelectual e espiritual em todas as fases da vida. Então, nós temos aí que ele cumpria seus deveres religiosos, buscando compreender e discutir questões espirituais, destacando, inclusive, o seu crescimento intelectual e espiritual em todas as fases da vida. Ou seja, Lucas está demonstrando isso. E uma outra coisa que eu quero salientar aqui ainda dentro dessa questão de pegar essa mensagem, pegar essa parte do texto e fazer uma aplicação figurada, porque fez uma interpretação figurada, é a questão que nós precisamos realmente consultar o texto para ver. Quer ver uma coisa? Eu falo disso lá no programa Entende Tu Que Lês. Quantos de nós aprendemos que glutonaria era comer demais? Pecado da gula. Quando você vai estudar o que é glutonaria na Bíblia, você vai descobrir que a glutonaria estava envolvendo não só comida, bebida e orgias sexuais. É por isso que é pecado. Porque você comer demais não ofende... Porque pecado é ofender a santidade de Deus. No que ofende a santidade de Deus, você comer demais. Porque se você for por esse lado, então tem um monte de coisa que seria pecado. Tá? Quando você é imprudente em determinadas coisas, você estaria pecando o tempo inteiro. E não é assim que funciona. Pecado tem a ver com você ofender a santidade de Deus. E aí, quando você vai estudar o que é glutonaria realmente no contexto bíblico, você vai descobrir que glutonaria tinha a ver com orgias dentro de festas. Então, era comida, bebida e orgia sexual, tudo junto, tudo misturado. Por isso era glutonaria. Estava dentro desse contexto. E não só a questão de comer demais e passou mal. Teve uma indigestão e precisou tomar um sorrisal ou um eno. Isso não é classificado como pecado. Eu não te aconselho a comer demais, tudo bem. Claro, nem eu. Mas a gente fica repassando o que a gente ouve porque nós não somos como os crentes bereanos. Ir para a palavra e conferir. Peraí, deixa eu ver se isso é isso mesmo. Então daqui para frente, você que é professor, você que é professora, você que é aluno, você que está assistindo aqui, quando chegar uma informação até você, vai pesquisar em dicionários bíblicos, em bons comentários, e aí você vai ter a descoberta que muitas coisas que você acaba ouvindo, algumas coisas, vamos dizer assim, não é bem aquilo que você está ouvindo, porque as pessoas ouvem e repassam sem pesquisar e sem ter entendimento. E sabe o que isso nos ajuda? Quando você aprende a pesquisar o que você ouve para ver se é verdade, até as coisas do dia a dia que não envolvem a Bíblia, você deixa de errar. Porque você começa a pesquisar e fala assim, não, eu ouvi falar sobre isso, mas deixa eu pesquisar. E aí você descobre e fala assim, gente, isso não é nada disso. Aí é o tal dos mitos. Mitos ou verdade? Mito. Não é verdade aquilo. Mas você repassa porque alguém um dia disse para você. Vamos lá, 4. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, adolescência e juventude de Jesus são praticamente desconhecidos. O que Jesus estava fazendo? Dos 8 dias aos 12, não tem informação. Dos 12 aos 30, não tem informação. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Quando estudamos teologia na disciplina de bibliologia, descobrimos que existem informações sobre esse período nos chamados evangelhos espúrios, não inspirados, que não servem para a gente lidar, né, se basear, mas tem aí evangelhos que não são inspirados, são espúrios, nos quais várias histórias fantasiosas são contadas. Olha a história aqui, uma das histórias fantasiosas que se conta nisso. Entre elas, a história de Jesus fazendo pássaros de barro, batendo palmas e fazendo ganhar vida e voar. Isso não está na Bíblia, mas tem os evangelhos falsos. Não aceitamos nenhuma dessas histórias falsas e nenhum desses evangelhos. Só os evangelhos que estão aí que nós temos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem muitos outros evangelhos falsos por aí que não estão na nossa Bíblia, mas existem. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Por quê? Porque ele estava começando o seu ministério. Então agora ele aparece na fase adulta. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Acredita que José, nesse tempo, ainda não estava mais vivo. Tá? Marcos 6, versículo 3. Não está claro ali dizendo que José tinha morrido, mas quando Jesus está na crucificação, principalmente, que ele fala ali sobre o discípulo que está do lado, né, como se ele dissesse para o discípulo, para ele poder assumir ali, tomar conta de Maria, nesse caso, apesar de Maria ter outros filhos, é claro, porém, nesse caso,
Se José estivesse vivo, Jesus não precisaria falar aquilo. Então, subentende-se, porque José some do cenário. Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aí você vai falar: pastor, o que esse texto prova? Ele não fala aqui o nome de José, o pai. Então parece que José já tinha morrido, porque citar o nome do pai seria importantíssimo. O pai aparece em primeiro lugar, mas aqui não aparece o nome de José. Então provavelmente José já havia falecido. Temos que entender que o propósito dos evangelhos não é fornecer uma biografia completa da vida de Jesus. As informações reduzidas que encontramos lá sobre o nascimento, circuncisão e episódio com os mestres da lei aos 12 anos estão presentes porque estão relacionados com o plano da salvação. Tá aí. No entanto, as atividades de Jesus dos 12 aos 30 anos não estão relacionadas ao plano da salvação naquele momento. E por isso essas informações não foram registradas. Apesar disso, ele viveu uma vida normal, assim como qualquer jovem e posteriormente como adulto. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Então pode até ser que Jesus, durante todos esses anos, tá, trabalhando como carpinteiro, também ajudou no sustento da família, já que provavelmente em algum momento José havia partido, tanto é que o texto de Marcos deixa claro que o nome de José ele é omitido. Se é omitido é porque provavelmente ele não estava mais vivo. Qual é a lição principal aqui? Há uma lacuna de informação sobre a adolescência e juventude de Jesus, mas sabemos que ele aprendeu a profissão de carpinteiro e exerceu sua função até os 30 anos. Jesus trabalhou. E aqui eu preciso falar isso. Tem muita gente aí dizendo: Deus me chamou, meu ministério, eu vou pregar. Não tem nem profissão, irmão. Você tem que ter uma profissão. Nossos jovens têm que ter uma profissão. Tem gente que Deus chama depois para obra em tempo integral? Tem. Na Bíblia tem. Os discípulos de Jesus foram todos tirados do trabalho. Arrancou todo mundo do trabalho. Pedro, Tiago, João, era tudo pescador. Jesus arranca todo mundo do trabalho. Estão vivendo em tempo integral. Sustentados pela obra? É verdade. Estão. Paulo, até determinado momento, trabalhou e depois ele se lançou só para o evangelho. Sofreu muito. Sabe por quê? Porque havia muitas igrejas que não eram generosas, principalmente a igreja de Corinto, que era uma igreja assim, mão fechada. A igreja de Corinto era uma igreja que não ajudava, e Paulo pastoreou aquela igreja. E ele sofreu muito por causa disso, porque ele não queria colocar impedimento na pregação do evangelho por causa de não ter os recursos necessários e o reconhecimento financeiro para ele poder se sustentar. Paulo não colocou esse impedimento, mas isso não quer dizer que você tenha que fazer a mesma coisa. Até porque Paulo não tinha esposa, não tinha filhos. A Bíblia não fala sobre isso. Então, ele até se lançou, ele sofreu só. Mas quem tem esposa, tem filhos, como é que vai fazer isso? Se Deus chamar para tempo integral, ele precisa ser sustentado pela obra? Sim. Tá? Eu tô falando de algo digno, tá? Algo que realmente cubra as suas necessidades. Tô falando de ostentação. E o caso aqui não é esse. O assunto da lição não é esse. Mas eu tô mostrando. Então Jesus arrancou, sim, os seus discípulos para trabalhar em tempo integral. Então é importante dizer isso aqui. Mas eles antes disso trabalhavam. Então você que está dando aula pode deixar isso claro. É claro que não é a classe de jovens, mas é importante que os pais saibam disso para eles incutirem isso no sentido de ensinarem seus filhos. Porque Deus me chamou como pregador, sai por aí, vai, tá? Tem lugar que abençoa, não tá falando aqui de questão de cobrar, não é disso. Mas, irmão, tem que ter uma profissão. Tem que ter uma profissão. Porque senão Jesus trabalhou, senão a gente não se alinha ao que a gente vê. O Senhor nunca chamou uma pessoa desocupada, todos eles estavam trabalhando de alguma forma. Agora, tem momento que Deus chama para tempo integral, acabou, vai trabalhar só na obra. E ele vai sustentar através daquela obra que ele está. Agora, Paulo passou situações apertadas, e tem gente que foi chamado para tempo integral, que tem passado situação apertada, porque tem lugares que não tem usado de generosidade, de reconhecimento, de honra, como o apóstolo Pedro fala. Dignos de redobrados honorários, salário. E aí, obreiros aí sofrendo, padecendo. E Deus chamou ele para tempo integral. Então isso é uma coisa que precisa ser vista. Mas a questão aqui não é nem o salário, a questão aqui é mostrar Jesus trabalhando.
Se Jesus, que é Jesus, trabalhou, por que tem gente aí que não quer trabalhar e diz, não, nem profissão tem? Vai ter problema. Cuidado com isso. Sinopse do tópico 2. Esposas sofrendo, filhos sofrendo com essa situação. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Bom, se você deseja uma arte digital aí para o evento da sua igreja, para você que é um profissional liberal, você que está aí para sua empresa, preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então tem aí Manhãs Artes Digitais. Tá aí o telefone aí, o WhatsApp. Caso você queira entrar em contato, artes a partir de R$19,90. Você vai ter aí artes profissionais para o evento da sua igreja ou para você que é um profissional liberal. Vamos lá? Tópico 3, para encerrar, o tríplice desenvolvimento de Jesus. E nós temos aqui nesse tópico 4 pontos. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Lições importantes. Então vamos lá. O Evangelho de Lucas 2:51-52 diz: e desceu, diz o seguinte, e desceu com ele, foi para Nazaré e era sujeito. Jesus era obediente, tá? Ele era um filho obediente. Ter ficado lá entre os doutores não foi nenhuma desobediência. E eu falo sobre isso aqui. Assista esse vídeo, que você vai ter um conteúdo maior, né? Você vai ter aí mais conhecimento, vamos dizer assim. E sua mãe guardava no coração todas as coisas, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. O que é isso? Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Tá? Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Sua família era pobre. Agora, irmãos, também, eu já ouvi umas coisas que às vezes eu fico parado pensando e falo, meu Deus, aquilo era daquela época. Aí tem gente que fala assim, mas precisa de transporte? Precisa, para vir. Mas Jesus andou a pé. Tá, Jesus andou a pé. Mas você não pode pegar... O relato de Jesus estar andando a pé não é um ensino doutrinário. É só narrando o que aconteceu. Não é porque o texto fala algo que aquilo ali é uma doutrina. Esse é o nosso maior problema também. Nós pegamos uma informação e queremos transformar em doutrina. Não é uma doutrina. Jesus tem andado a pé. Ele só está relatando que ele andou a pé. Mas não está dizendo que todo cristão tem que andar a pé. E que é obrigado a andar a pé. Há uma modernidade. Então, cuidado com essas coisas também. Criar doutrina em cima de texto que apenas está narrando um acontecimento. Não tem nada a ver com doutrinário aquilo, tá? Cuidado com isso. Tá? Então, ele era pobre. Isso não quer dizer que porque tem pessoas que têm mais recursos, Jesus era pobre, você também tem que ser pobre. Não é isso que o texto diz. Diz que a vida de Jesus foi assim. A prioridade de Jesus era outra, salvar vidas. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Jesus era um homem sábio. Imagina aqui também, se Jesus fosse um homem rico, todo mundo ia achar que tinha que ser rico porque Jesus era rico. Mas você não pega a pessoa dizendo assim, todo mundo tem que ser pobre porque Jesus era pobre. Vai ter gente que vai defender isso. Mas, se ele fosse rico, todo mundo ia querer dizer. E ia criar uma doutrina em cima de um relato que não é doutrinário. É apenas uma informação para saber como era a vida de Jesus. A simplicidade da vida de Jesus. Se ele, como filho de Deus, viveu uma vida simples, se a sua vida é simples e você não tem muitos recursos, e você está lutando, mas você não tem muitos recursos, seja grato a Deus. O filho de Deus viveu de forma simples. Nós devemos ser gratos a Deus. Não é que nós não podemos fazer algo para melhorar, mas devemos ser gratos a Deus. Então Jesus também era um homem sábio. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Por quê?
Porque o nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida, disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Tanto é que ele, aos 12 anos, está lá entre os mestres, entre os doutores. Qual é a lição principal aqui? Jesus, mesmo vindo de uma família humilde, recebeu uma educação básica e cresceu em sabedoria, demonstrando uma relação especial com o Pai e princípios de vida sábios, destacando a importância de conhecimento espiritual e da sabedoria nas decisões e na forma de lidar com os desafios da vida. Jesus priorizava o conhecimento espiritual, conhecimento das Escrituras. E nós? Como é que nós temos feito? Como é que nós temos passado para os nossos filhos? Os pais de Jesus levavam Jesus no templo, na festa da Páscoa. E nós? Temos nos preocupado com isso? Eu não estou dando tanta ênfase a isso aqui, porque aqui, tá aqui. O comentário sobre o texto está nesse vídeo. Então essas partes eu estou comentando aqui. Se você não assistir, você vai perder essa parte. Não tem jeito. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do nosso Senhor. Jesus crescia em tamanho, tá? E de forma perfeita. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Como nele não tinha natureza pecaminosa, então Jesus teve uma saúde, ele foi saudável. Ele não tinha deformações, ele não tinha problema de coração, de pulmão, de rim, problema de pressão alta. Nada disso, isso tudo é consequência do pecado. Jesus é um homem perfeito. Porque não havia o pecado nele. Jesus não pecou. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Então ele não tinha nada disso. Agora, é claro, o limite do corpo físico, Jesus dormia. Jesus se mostrava o quê? Cansado, às vezes cansado também, porque aí o cansaço não tem a ver com o pecado, irmãos. Aí sim, tem a ver com a questão física. Você ter ali o limite. E é importante destacar isso. Porque eu não sei porquê existem pessoas que só frisam o espiritual. O ser humano não é um ser só espiritual. Ele é um ser físico, ele é um ser emocional, ele é um ser social e ele é um ser espiritual. Ele precisa de descanso. Tem muita gente ficando doente em nome de dizer que está fazendo a obra de Deus porque não tem limite. Tem que ter limite. O seu corpo físico não aguenta. Ele não aguenta, ele precisa descansar. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer... Irmão, a obra de Deus vai funcionar 24 horas por dia. 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, 365 dias no ano, até Jesus voltar. É igual trabalho. Se você não tiver um limite de trabalho, você tem trabalho o tempo inteiro. O trabalho não acaba. Mas você tem que reconhecer que você tem que descansar. Senão você adoece. Eu já li biografia de pessoas que ficaram doentes porque estavam inseridas na obra e não reconheceu seus limites e morreu muito cedo. Eu não posso dizer que Deus planejou aquilo de forma nenhuma. Às vezes a gente não consegue cuidar do templo, nosso corpo. Precisamos aprender a cuidar do templo que Deus nos deu, o nosso corpo. Então nós temos limite físico, nós temos limites emocionais. Nós temos a nossa vida social, nós precisamos também, às vezes, interagir com outras pessoas. Nós precisamos de um momento nosso. Às vezes, sair um pouquinho, sem aquela carga emocional de todos os lados. A obra de Deus é uma coisa maravilhosa? É. Mas ela consome também. Vem conflitos por causa de coisas, tensões emocionais, porque você tem coisas para resolver. Pastor, tem esse problema. Pastor, tem aquele problema. Aí chega um com problema daqui, chega outro com problema dali. Seja pastor, seja líder de departamento, seja você que está dirigindo o culto, seja você que tiver a atividade que for. Então você também tem que ter um momento para você desfocar dessas coisas. Você não está desfocando de Deus. Você está desfocando daquelas atividades naquele momento, porque as suas emoções precisam disso. Senão você vive o tempo todo achatado, exprimido. Irmãos, em nome de Jesus, vamos acordar. Tem um monte de gente com depressão, com ansiedade. Tem um monte de pastor estressado. Pastor estressado, sim. Por quê? Porque não tira uma hora para poder parar um pouco. Para um pouco. Eu nem vou entrar aqui na questão
Que tem gente que vai dizer que é pecado, que não é bíblico, que o diabo não tira férias. Irmão, não fala isso pra mim não, por favor. Não fala não. Aqui na aula não dá. Não adianta nem você vir pro comentário comentar isso que não dá. No comentário não dá pra resolver isso aqui não. Porque isso tem que ser falado. Mas o diabo é espírito. O diabo não tem corpo físico. Ele não precisa de férias porque ele não se cansa. Quem está espírito puro, os anjos não precisam de férias. Porque eles não têm, ele tem corpo físico. Ele não tem corpo físico. Mas quem é um ser humano, ele precisa, o corpo precisa descansar. A mente precisa descansar. E se tem igrejas que permitem que o pastor tire um momento de 10, de 15 ou de um mês, que vá. Eu não encontro, não me vem. Você pode até querer achar texto aí e a gente vai conversar sobre o texto, porque eu vou mostrar para você que dentro do contexto do texto não dá base para o que você está falando. Não dá base. Ah, mas Paulo não teve férias. A Bíblia narra tudo que Paulo estava fazendo o tempo inteiro. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, ou 31 dias no mês, ou 365 dias no ano. Não, claro que não. Então eu não posso dizer que Paulo não teve momentos que ele estava ali. Agora, ele teve o tempo todo empenhado na obra, mas acontece que eu não posso descrever isso. Eu não tenho como afirmar nem de um lado, nem de outro. Dizer nem que sim, nem que não. Eu não estou falando de férias no sentido de Paulo. É claro, é óbvio que eu não vou falar sobre isso. Mas às vezes você precisa de um tempo, parar um pouco. Ter um tempo com a sua família, um final de semana no mês, pelo menos você que é obreiro. Às vezes faltou uma escola dominical, qual o problema? Uma vez no mês. Aí tem os filhos, tá tudo revoltado com o pai não sai com a mãe, não vai pra lugar nenhum, a esposa também. Você sabia que tem um monte de filho achando que a igreja tomou o pai dele? Revoltado com a igreja? Às vezes cresce, não quer nem saber de igreja, que o pai nunca teve tempo. É obra, 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 obra. A primeira obra é na sua casa. Ah, mas o pastor presidente não aceita isso. Ó, você vai me desculpar, eu vou falar uma coisa aqui. Nós temos que respeitar as autoridades espirituais que Deus colocou sobre nós. Mas eu quero dizer uma coisa. Se tem uma igreja que promove que o obreiro da casa do Senhor, ele deixa a sua família, não dê atenção nenhuma para a sua família, para ficar só na obra, você vai ter que fazer uma escolha da sua vida. Ou você escolhe continuar fazendo o que você está fazendo e tendo o risco de ver a sua família toda destruída, ou você vai precisar tomar uma direção e se posicionar. Porque quem tem que responder pela sua família não vai ser o seu pastor, vai ser você. E aqui eu não estou falando para ninguém se levantar contra ninguém. Eu só estou mostrando que nós temos que ter coerência. Senão as coisas não vão funcionar. Entenda isso. Eu preciso mostrar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Então, trabalhando, ele teve um desenvolvimento, claro. Então, vamos lá. Lição principal. Jesus, durante a sua vida em Nazaré, teve um crescimento físico comum, desenvolvendo-se como qualquer judeu e seu trabalho como carpinteiro contribuiu para a sua saúde e vigor físico. Então, o trabalho fez com que o corpo de Jesus ficasse mais ainda com vigor, né? Porque mesmo não tendo a natureza pecaminosa, se você tem um corpo que está totalmente na inércia o tempo todo, parado, sem fazer nada, você não tem disposição. Você não tem ânimo. Você vai sentir dor pra tudo quanto é lado quando for fazer as coisas. Quem não trabalha com trabalho assim, braçal, né? E às vezes trabalha mais em escritório, essas coisas. Se ele for fazer ali, né? Uma limpeza no quintal, abaixar mais um pouco, no outro dia ele tá todo arrebentado. Tá todo dolorido. Por quê? Porque realmente não é a prática dele do dia a dia. Eu só tô usando isso aqui como um exemplo. Então Jesus tinha essa questão do vigor. Isso aqui é uma coisa interessante. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. O favor de Deus sobre a vida de Jesus, ele tinha consciência da sua natureza, filho de Deus também, e a sua missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus falando. E eu mais uma vez coloco na tela. Eu explico sobre isso aqui. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem.
Aí eu fico pensando, nós somos cristãos, queremos ganhar as pessoas para Jesus, mas somos carrancudos. E aqui eu não tô falando que você tem que ser uma pessoa que tem que ficar rindo o tempo todo, não é disso que eu tô falando. Mas tem pessoas que são antissociais. Tem cristãos antissociais. Ele não quer se relacionar com ninguém, que ele se acha mais santo do que todo mundo. Vai ganhar quem para Jesus desse jeito? Ninguém. Às vezes não ganha nem a sua própria família. Porque a sua própria família diz assim, para ser crente igual minha mãe, para ser crente igual meu pai, para ser crente igual meu filho, minha filha, me despreza. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus era um homem carismático. Ele não fazia acepção das pessoas. Ele vai conversar com pessoas que estavam à margem da sociedade. Publicanos, prostitutas. Jesus falava. Ele tinha a abordagem correta no momento certo. Nós, como cristãos, precisamos ser pessoas que possam interagir. Agora, você mora num lugar, você não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite para as pessoas que você encontra, às vezes no corredor do apartamento do prédio que você mora, ou na rua que você mora. Ah, não dou mesmo não dou bom dia, não dou... Aí tá indo pra mesa de oração, tá indo dirigir o culto, tá indo dirigir a igreja. Como é que a gente vai ganhar? Como é que a gente vai ser luz assim? Como é que a gente vai ser sal assim? Mais uma vez eu volto a dizer, a gente prioriza o lado espiritual como se nós já estivéssemos em espírito 100% e esquecemos que temos uma vida social, precisamos ter educação. Que não se trata aqui apenas de ser cristão, se trata de educação. Cumprimentar as pessoas. Aonde eu moro, ela não assiste. Mas se ela assistisse, ela ia ficar feliz de eu falar sobre isso aqui. Aonde eu moro tem uma senhora que quando eu desço às vezes e eu encontro ela, eu dou bom dia. Eu só falo isso. Bom dia, minha querida. Boa tarde, minha querida. Tá? Quantas vezes essa senhora disse assim, ah, meu dia hoje vai ser maravilhoso. E ela não serve ao Senhor Jesus ainda não, tá? E ela fala assim, ah, meu dia vai ser maravilhoso. Meu dia agora vai ser bom. Olha, eu amo receber esse bom dia, eu amo receber esse boa tarde dessa forma, com essa alegria. Irmãos, em nome de Jesus. Tem gente aqui no canal que fala assim, ah, pastor, às vezes eu acho que as lições não trazem umas aplicações mais práticas. Tô tentando ser mais prático possível aqui. Agora é aquilo, né? Para ser prático, às vezes o tempinho leva mais tempo na aula. Aí tem gente que reclama que a aula é um pouco longa. Tem gente que reclama que a oração... Irmão, se eu for me basear em um ou dois que fala que a oração... Outro dia teve alguém que colocou aí, o programa é bom, a aula é boa, mas a oração é muito longa. Não gosto de oração. Então, desculpa. Perdoe que eu vou falar aqui. Tem outros vídeos aí que nem oração tem, não é pior do que aqui não. Não tô dizendo que lá seja não, lá a proposta não é essa, mas aqui a proposta é orar sim. E cada dia que passa tem mais gente pedindo oração, mas vamos chegar um momento que vai ter gente que vai contar testemunho de bênção. Porque aqui também a parte está sendo feita de orar. Então, ó, Jesus era carismático no sentido de atrair pessoas para ouvir a mensagem. Como é que você vai falar da mensagem de Deus se você não atrai as pessoas? Se você não é uma pessoa amigável? Se você não é uma pessoa sociável? Como é que elas vão poder chegar até você? Tem gente que confunde as coisas. Ah, não. Você está numa posição de liderança, você tem que ter uma postura. Você não pode ser uma pessoa que não quer conversar com ninguém, não quer interagir com ninguém. Senão não tem como. O carisma do nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Ele não fazia acepção de pessoas. Tem gente que só quer conversar com gente que está mais em cima. Eu fico só olhando. Aqui no canal tem gente que se espanta quando entra em contato comigo pelo WhatsApp. Às vezes para pedir um aconselhamento, às vezes para poder agradecer pelo canal. E diz o seguinte, pastor Mário Luna, o senhor me respondeu. Ué, para mim seria errado eu não responder. Mas sabe por que eles dizem isso? Que eles dizem que falam com as pessoas por aí e elas não respondem não. Irmãos, eu sou simplesmente o servo do Senhor à disposição dele para fazer a obra dele. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Muito pelo contrário, eu sou pequeno, necessito da graça de Deus na minha vida. Entendo que quem abriu essa porta para mim fazer a obra foi o Senhor. No ano de 2020, no mês de abril, o Espírito Santo colocou no meu coração começar a gravar aulas aqui no canal. O canal já tinha 8 anos e pouco, não tinha gravação de nada, só tinha alguns videozinhos que eu colocava e era muito, muito raro.
E aí Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo colocou no meu coração. Eu jamais imaginava que um dia o canal ia chegar a 30 mil inscritos. Como eu creio que ele pode chegar a 50, a 100, a 500 mil inscritos, ele pode. Se Deus quiser, ele pode. É claro que ele vai usar vidas para isso. Vai usar você. Se você se deixar usar por ele, você vai falar do canal. Eu creio. Mas eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu não tinha ideia da dimensão disso. Eu não tinha, realmente eu não tinha. E Deus está fazendo. Então, Deus é quem faz. Lição principal: Jesus tinha uma consciência clara de sua natureza e missão, expressa no episódio do templo, onde se referiu a Deus como seu pai. Além disso, ele possuía um carisma especial que atraía as pessoas para ouvirem sua mensagem sobre o reino de Deus. As pessoas ouvem quem elas admiram. Se ela não admirar você, ela não vai te ouvir. Você sabia que até seus filhos podem até obedecer porque você é pai, porque você é mãe, porque eles sabem que se não obedecer vai ter consequências e tudo. Mas uma coisa é uma obediência por admiração, porque há um respeito de verdade. Outra coisa é apenas fazer porque não tem outro jeito. Quando crescer vai ter outro jeito. Vou sair, vou embora e não quero mais saber. Ele vai ter problema, prejuízo na vida dele por causa disso, ela também. Mas nós vamos ter a questão de não ter cumprido a nossa parte. Então entenda que o seu filho te admire, que a sua filha te admire, que olhe pra você e diga assim: poxa, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Eu já ouvi isso da boca de filho. Filho meu. Então, eu acho isso muito importante. Já ouvi filho, filha falar. Mas não é uma coisa fácil. 4. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual, mas não deixar de dar ênfase ao desenvolvimento emocional e social também. Os pais precisam ter uma consciência de que está sobre a sua responsabilidade promover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e em geral. Além do cuidado espiritual, é importante compreender que as crianças devem ser tratadas como crianças, os adolescentes como adolescentes, os jovens como jovens. Eu vi uma adolescente aí que está na mídia cantando, muita gente, conhecida no Brasil aí, afora, e ela dizendo que às vezes tem gente que fica chateado porque entra em contato com a mãe dela e a mãe dela diz: não tem como atender essa agenda. E ela, sabe o que ela fala no vídeo? Eu vi, ninguém me contou. Eu não vou falar o nome dela aqui porque eu acho que não há necessidade. Quando eu acho que há necessidade eu até falo, mas ela é uma adolescente, eu não vou expor aqui o nome dela. Pronto, é isso. Mas falando assim você já mais ou menos vai saber de quem eu tô falando, tá? Ela canta. Canta. Você saber, senão você vai pensar que é uma outra adolescente, não. Ou outra jovem, não. Ela canta, tá? E aí, ela dizendo: eu sou criança. Que ela é uma pré-adolescente, tá dentro dessa faixa, né? Adolescente, vamos dizer. Eu sou criança ainda. Eu preciso ter meu tempo pra brincar. Foi isso que ela disse no vídeo. Pra estudar. E às vezes tem gente que não entende. Criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem. Esse é o grande problema no meio evangélico nos dias de hoje. Não respeitar as fases do ser humano. E aí tá queimando etapa. E isso vai fazer falta lá na frente, sabia disso? Tem muito adulto frustrado porque não teve uma boa infância. E aqui boa infância não é ter presente. É ter o tempo de criança. Porque isso foi roubado dele. Começou a trabalhar às vezes muito cedo por causa da necessidade. Não teve outro jeito, eu entendo. Mas faz falta ou não faz falta? Vai dizer pra mim que não faz? É claro que faz. O lado emocional ficou uma lacuna. Não adianta falar que não ficou, porque ficou. Fica faltando aquele pedaço. Então respeite, pais, respeite que criança é criança, adolescente é adolescente e jovem é jovem. Não queira que um adolescente haja como uma criança, como um adulto. Não queira que um jovem haja como um adulto. Muitos pais erram nisso. Eles não têm a maturidade que vocês têm. Tem pai que não tem maturidade. Quer que o filho tenha. Então, devemos amadurecer? Devemos. Quando aceitamos Jesus, somos como crianças. Mas depois vamos crescendo, até chegar à maturidade. Esse é o desejo de Deus. Crentes maduros. O crente maduro, ele se preocupa primeiro com vidas.
Ele tem uma prioridade com as pessoas. Sim, o crente menino, ele tem prioridade com ele. Pensar nele. Então, nós que somos pais, pastores, líderes de departamentos, tá aí na frente de trabalhos da obra de Deus, nós temos que visar vidas, como Jesus visava vidas. De que forma eu posso contribuir através do chamado que Deus me deu para que vidas sejam edificadas? Às vezes o chamado é no louvor, às vezes o chamado é no ensino, na pregação, na assistência social, na intercessão. Então você tem que ter isso na sua mente. De que forma eu posso contribuir? Agora, se eu ficar pensando apenas em me promover, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Se eu começasse esse canal pensando em me promover, hoje eu não estaria aqui. Porque levou 1 ano e 6 meses para que o YouTube começasse a recomendar meus vídeos. 1 ano e 6 meses. Eu teria desistido. E eu tenho uma esposa que, graças a Deus, me dá todo o apoio. E ela dizia para mim, você não sempre diz que se 1 ou 2 ou 3 forem alcançados, Deus está fazendo uma obra? Os vídeos têm pouca visualização, você está dizendo, poxa, 30, 50, 100, 200. Não passava de 300 ou 400 visualizações os vídeos, no máximo, explodindo um ou outro. E aí eu tava meio... Eu apresentei durante esse 1 ano e 6 meses, umas 2 vezes ou 3, que eu me senti meio assim triste. Porque é difícil, irmãos. Eu sei, você que é professor, às vezes eu sei que talvez bata uma tristeza em você, você prepara a aula com todo carinho. Oh, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui agora. Prepara a aula com todo carinho, sabe? Isso vai virar depois testemunho lá na parte do programa no início. Com todo carinho, e às vezes chega lá 2, 3 alunos, gente desinteressada, pergunta se leu a lição. Não, pastor, não tive tempo não. Ô irmão, não tive tempo não, professor. Não tive tempo não, professora. Eu sei que talvez bata isso. Bateu em mim. Mas não desanima não. Sabe por quê? Porque às vezes no meio dessa classe de poucos alunos que se interessam, vai ter vidas que Deus vai levantar e vai sair por vários lugares aí sendo instrumento de Deus e vai ter sido seu aluno. Deus seja louvado. Quem sabe aqui da EBD Comentada Online, Deus está levantando gente para poder alcançar muitos outros, mas está passando pelo treinamento aqui, ou passando pelo treinamento aí na sala de aula com você. Então não desanima não, porque a gente tem criado essa imagem do super-herói, da super-heroína. Não, eu não posso de maneira nenhuma me sentir abatido. Paulo fala sobre isso na sua 2ª carta aos Coríntios. Que isso, irmão? Não, nós somos seres emocionais, físicos, não somos só espirituais. É claro que não vamos nos entregar à tristeza. Tive aí a lição quando os pais sepultam seus filhos e bati muito que temos que respeitar o luto de cada pessoa, mas a pessoa não vai se entregar àquilo e vai viver o tempo inteiro parada, né? A vida acabou. Não, a vida não acabou, mas nós temos esse lado de limitações. Então, Deus está falando com alguém aqui. Mesmo que você se sinta um pouco desanimado, saiba que você ainda tem um ganho dentro disso. Sabe o que é? Conhecimento. Você tem um motivo para estudar. Talvez se você não fosse professor, professora da escola dominical, você não estaria estudando sempre. Então você tem um motivo para estudar. E conhecimento nunca é desperdiçado. Guarde isso. Isso é regra, tá? Além do cuidado espiritual, é importante compreender que as crianças devem ser tratadas como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem. Os pais precisam reconhecer que a vida dos filhos está ligada também a uma dimensão social e, portanto, é necessário dedicar tempo ao lazer. E não é só os filhos que precisam de lazer, não. Os pais também precisam. E demonstrar interesse pelas atividades gerais dos filhos. Eu volto a dizer, é porque tem irmã que não vai abrir a boca. Mas tem muita esposa frustrada por causa disso. Fala, poxa vida, a gente não tem nem tempo. Um dia ou outro para poder sair junto como família ou como casal. Ela vai falar, perdi as contas. Quanto tempo tem que o meu marido não me leva para almoçar fora? Para ir comer uma pipoca, dar uma volta no shopping, porque diz que tá fazendo a obra. Você não faz discípulo não, obreiro? Tem discípulo na sua igreja não? Você não faz discípulo não? Tem ninguém que pode estar ali como um Josué do lado de Moisés? Como um Eliseu do lado de Elias? Tem não? Sério? É verdade?
Paulo tinha vários colaboradores, senão a obra não ia. Sozinho ele não tinha condição de fazer o que ele fez. Então a gente tem que ter alguém que possa contar. Agora, se você é o tipo da pessoa que fica com medo, que vai investir em alguém, amanhã essa pessoa vai querer tomar, você não tem, como é que eu posso usar um termo aqui de forma correta? Você não tem convicção do chamado de Deus? Eu tenho convicção do chamado de Deus pela bondade de Deus e nós temos que ter. É por isso que eu falo, aqui tem o canal do pastor Aguinaldo Bet, aqui tem o canal da Assembleia de Deus de Pernambuco do pastor Ailton, um canalzão que é canal de TV, inclusive, e que é passado aqui. Pastor Ciro Zibord. Tem vários outros canais aqui, que eu poderia descrevê-los aqui, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Vou fazer uma coisa aqui. Convicção do chamado permite que a gente faça isso aqui que eu vou fazer agora. Preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. Isso aqui é importante. Eu só vou fazer para você entender, ó. Aqui no YouTube tem canais sérios, inclusive foi muitos desses canais que vocês chegaram até a mim. Vamos lá, Rede Brasil Oficial, canal EBD do pastor Aguinaldo Bet, Academia de Pregadores, Ciro Zibord, EBD Escatologia, canal de vídeo da CPAD, vou continuar, pastor Rodrigo Gomes, Meja TV, Fábio Segantin, pastor Fábio Segantin, pastor Ziel Gomes, comentarista de lições, portal da EBD, tá bom? Janderson Nascimento, Jane Martins de Souza, professora Manuela Barros, tá? Esse canal a cada dia tá subindo, ele tem 8 mil e poucos inscritos, mas tá subindo. Texto áureo e Descomplicando a Teologia. Falei aqui 15 canais. 15 canais. Pastor, por que o senhor tá fazendo isso? Porque eu tenho certeza do que Deus me chamou para fazer. Não é falar dos canais que... não vou falar dos canais não, porque vai que os irmãos vão para outro canal e deixa de assistir a EBD comentado online. Se for e se quiser ir, eu não posso impedir. A mesma coisa, se eu tiver como pastor presidente de uma igreja e tiver um membro que... Irmãos, a porta para ele vai ficar aberta se ele tá saindo de uma forma correta e tudo, obreiro, seja obreiro... aberta, vou deixar que ele é importante ali conosco, como eu sempre digo aqui nos comentários que vocês são importantes de estarem aqui, mas se alguém tomar uma decisão de ir para um desses canais e não voltar mais aqui, eu continuo crendo e dizendo que são servos de Deus, Deus abençoe grandemente. Então eu não tenho problema com isso. Eu citei 15 canais aqui. Tenho certeza que em um desses canais, um dia você estava lá e quando terminou a aula dele, apareceu a minha aula. Você assistiu, gostou e continuou aqui. Então, obreiro tem que ter certeza do seu chamado. E aí você pode deixar na mão do outro enquanto você saiu com a sua família, mas você voltou. Você pode levantar um departamento de família e não ter medo que o pastor vai fazer um relacionamento com o membro e aí o membro vai gostar mais do pastor da família do que do pastor presidente ou do pastor dirigente de filial. Porque não dá para ser pastor dirigente, pastor presidente e tomar conta do departamento de família porque não dá vazão. A obra tem que ser dividida. Se fizer isso, não vai funcionar. Até no início, até pode até ser, porque não tem mão de obra, mas depois precisa. Jesus falou, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiro para a sua seara. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Certo? Então os pais têm que ter. Outra coisa, o pai tem que ver a atividade dos filhos de modo geral. Escola. Que alegria de um filho saber que o pai foi lá na escola participar de uma reunião, de repente, num dia que estava lá de folga. Então faça isso, pai. Cumpra o seu papel. Esteja inteirado de qual é a proposta da escola. Porque tem coisa que está sendo ensinada aí que você, como pai e mãe, precisa estar atento para você poder ensinar os princípios bíblicos, tá? Pais que negligenciam isso, alegando falta de tempo, podem ser surpreendidos com revoltas repentinas durante a adolescência e juventude. Aí você vai ver vários filhos. Tem casos que apresentam isso por causa da idade, realmente, os hormônios, transformação, mudanças, mas tem casos que é por causa da negligência. É fundamental ter um relacionamento diário com nossos filhos como pais. Perguntar para o filho, como é que foi teu dia? O pai só chega tarde da noite, não tem tempo para conversar com os filhos. Vai ter problema, mãe, pai. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Preferência. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Maria não é Rebeca.
que escolheu Jacó e acabou. É Jacó, é Jacó. Não, Maria tem outra ação. Ela tem outra conduta. A Rebeca teve lá seus pontos, mas nessa parte, Isaac e a Rebeca escolheu Jacó e Isaac escolheu Esaú. E não, Maria pondera tudo, tá? Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos. Diferente de predileção é a questão da afinidade do filho para com os pais. Aí uma outra coisa. É aquele filho que sempre vem, aquele filho que sempre atende, aquele filho que sempre preocupa. Às vezes numa família tem muito disso. Às vezes tem 3, 4, 5 irmãos, mas tem aquele que está sempre ali mais presente, sempre mais preocupado, sempre mais atencioso. Como é que um pai e uma mãe não vai olhar para isso no sentido de reconhecer, mas não de dar preferência? Não tem como, irmãos. Não tem como. Aí se o filho tá com ciúme os outros, que façam a mesma coisa, porque aí não é caso de preferência, é caso do outro filho. E se tem alguém aí que é filho, que tá sofrendo perseguição de irmãos, porque é o queridinho do papai, é a queridinha da mamãe, não importa. Entra nesse ouvido, sai nesse ouvido e deixa isso pra lá. Faz a tua parte. Porque pelo menos quando o Senhor chamar seu pai e sua mãe, você sabe que fez tudo o que podia pelo seu pai e sua mãe. E se os seus irmãos não querem fazer, você não precisa cobrar deles. Deixa eles. Cada um vai dar conta das suas obras. Lição principal. E outra coisa, quando você faz isso, você está sendo testemunho. Quem sabe através das suas atitudes, Deus possa trabalhar na vida dos seus irmãos para que eles possam também ter o mesmo comportamento ou um comportamento parecido com o seu pai ou com a sua mãe. A educação de filhos cristãos envolve o desenvolvimento emocional, social e espiritual. E é responsabilidade dos pais criar um ambiente saudável para esse crescimento. Além disso, é importante manifestar equilíbrio, bom senso e evitar preferências entre filhos, seguindo o exemplo dos pais de Jesus. Os pais precisam fazer ensino bíblico em casa. Por isso a igreja precisa treinar os pais para que eles também tenham base para poder ajudar os filhos. Eu falo disso no programa Entendes Tu Que Lês. Assista, eu vou falar disso também lá. Sinopse do tópico 3, o Senhor crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos para a conclusão da nossa lição? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. Tá? A família de Davi teve muito distúrbio, vários filhos de esposas diferentes, tudo ali, sem ele tomar uma atitude independente da espada de Deus, o juízo de Deus está ali, ele teria que falar alguma coisa. Ele não tinha como controlar a atitude dos filhos, no sentido do que eles fizeram, as escolhas, melhor dizendo, mas ele tinha como fazer correções, mesmo depois do problema ter sido aparecido ali, né, nesse caso. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Jesus era um filho obediente. A ficar ao templo não foi uma desobediência de Jesus, foi uma prioridade mostrando para o que ele veio, sua missão. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Quando você sai com seus filhos, quando você brinca com seus filhos em casa, você tira um tempo para ver alguma programação na TV, fazer alguma coisa, as crianças ficam felizes, seus filhos ficam felizes. Eu me lembro que quando os meus filhos eram crianças, eu não tinha muita coisa para poder fazer, então assim, às vezes estava lá brincando de bola de gude, brincando de peão, eu tirava um tempinho com eles para fazer. Tem até outras coisas que às vezes as pessoas fazem, que as pessoas atribuem, que é pecado. E aí a gente para pensar, bom, pecado ofende a santidade de Deus. Pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. No que fazer isso aqui ofende a santidade de Deus? Mas às vezes é um costume daquele lugar não permitir, né? Aquela atividade pode gerar em algumas pessoas que perdem o controle, falar palavras torpes. Eu até entendo, de certa forma, tá? Mas, de certa maneira, acaba sendo privado um ambiente com as crianças. Criança sendo criança, adolescente sendo adolescente. E nós estamos vendo aí toda uma estrutura para mudar a identidade dos nossos filhos. E você está entendendo o que eu estou falando aqui. Porque às vezes a gente tem que falar dessa forma. Querem mudar a identidade dos nossos filhos. Então, se o menino não tiver atividade de menino, daqui a pouco ele está pensando outras coisas. E nós, como pais, precisamos ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente priva, isso não pode, porque isso é pecado, porque isso é errado. Tá, é pecado, tá ofendendo a santidade de Deus, não. Mas é costume lá do lugar onde você congrega, tá? Só que, e o que esse menino faz como atividade de menino?
Vem um novo trimestre aí. Vem um novo trimestre aí. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Nessa revista nova, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Deixa eu ver se vai focar. Não vai focar, mas tudo bem. Não tem problema não. Ou talvez dê pra fazer. Vou tentar aqui, como não tem edição. Opa. Tá muito claro. Mas a lição de número 6, fala, sabe o quê? Tá lá no panorama. Você assiste o panorama aí, já tá aí no canal. A desconstrução da masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica. Tá aqui. E por que isso acontece? Estão trabalhando em cima disso. E aí, se os meninos nossos não têm atividade de menino, o que vai acontecer? Você já entendeu o que vai acontecer. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque a situação fica difícil. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados, tá? A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Última lição do trimestre para encerrar. Deus seja louvado por isso. Olha, é uma caminhada longa. O trimestre começa. Você não tem ideia. Tem que preparar toda essa lealtização, essas cores aí que você tá vendo, das lições, a capa da lição, capa por capa. Não é só a capa do YouTube, se faz uma capa também para às vezes colocar um anúncio do vídeo no Instagram, que aí já é quadrada, não é retangular. Uma para poder... toda essa lealtização toda. Então, assim, não é fácil. E eu já preparei a lealtização toda do próximo trimestre baseado nessa revista aqui. Tanto é que eu coloquei aí no início para você. Então, já está preparado. Toda a leotização. Isso aqui dá trabalho. Não é fácil, mas aí nós chegamos na última lição. Lição de número 13, ministrada no dia 25/6/2023. Encerramento do trimestre. A amizade de Jesus com uma família em Betânia. Aí você já sabe que é a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Com certeza. E não se esqueça... Entende tu que lês? Olha, se você não assistir esse vídeo, você vai faltar informações sobre o assunto que nós tratamos aqui. Eu dou algumas informações, inclusive, sobre interpretação, para você não cair no erro de interpretar algo baseado apenas no dia de hoje. E lembrando que a cultura da época da Bíblia era diferente. Bom, palestra Investimento para um Casamento Saudável. Eu estou falando disso o trimestre inteiro, porque estamos tratando sobre relacionamentos em família, tá? Parte 1, compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Sabe aonde o diabo encontra a legalidade na nossa vida? Na ignorância. Quando as pessoas não se atêm a estudar a palavra de Deus, elas se tornam ignorantes. E quando nós somos ignorantes, nós fazemos aquilo que nós achamos ou que os outros acham. E nós acabamos errando. Então aprenda a palavra de Deus, se dedique. Tenha o conhecimento da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Não é, eu acho que é assim. Eu vejo várias pessoas, às vezes, citando. Não, porque a Bíblia, né? Pessoas até que não servem a Deus. Não, porque a Bíblia diz. Aí o texto está todo errado. Ele cita uma coisa que não tem. É um provérbio misturado com um pedacinho do versículo e por aí vai. Porque ele não tem conhecimento. E aí ele é vencido na ignorância. O cristão não pode ser vencido na ignorância. Bom, tem aí o seminário, tem a Faculdade Vitória em Cristo, vários cursos. Clique no link na descrição. Se você gostar de algum, se inscreva no módulo grátis. E se você quiser, seja aluno. Projeto Mais 3 inscritos do canal. E a pergunta é, você está recomendando o canal? E outra coisa, você já se inscreveu no canal? Aí você está aqui assistindo hoje e não se inscreveu. Pastor, eu assisto na TV. Vai no celular, se inscreve. Dá o like no vídeo. Faz isso. Vamos orar? A oração tem 2 propósitos. Um, para que Deus abençoe os professores e use eles com autoridade. Que eles possam passar esse ensino com excelência através da ação do Espírito Santo. E 2, que o Senhor nos ensine a criar filhos saudáveis. 2 propósitos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais um programa da EBD Comentado Online, edição adultos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use os professores de forma poderosa. Que o Senhor encha eles, Senhor querido, do teu espírito a cada dia.
para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, que eles possam estudar primeiro para praticar e depois que eles possam repassar o ensino, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar por intermédio dos seus lábios, que eles não levem para a aula, Senhor, o que eles acham, mas o que a tua palavra diz. Que o Senhor possa tocar no coração dos alunos, que haja transformação. Que esses professores possam ter, assim como aqui no canal está tendo testemunho, que esses professores possam também ouvir dos alunos e que eles até incentivem os alunos a falarem de alguma mudança que está acontecendo por causa das aulas. Que o Senhor possa fazer grandes coisas. Também nos ensina a criar filhos saudáveis, Senhor. Eu sei que tem pais ainda com filhos, Senhor, como criança ainda, como adolescente, na idade de jovens. Tem pais que só têm filhos adultos. Mas que possamos cumprir sempre o nosso papel de pais. Que o Senhor possa nos usar. Que possamos fazer o melhor. Senhor querido, nos ajuda, Senhor, a entender que todo ser humano tem um lado físico, o lado emocional, o lado social e o lado espiritual para aqueles que estão em Cristo. Que o Senhor possa, Senhor querido, nos dar sabedoria para atendermos toda essa demanda e não nos concentrarmos apenas com o espiritual e esquecer que tem todos os outros lados, porque senão vai haver um desequilíbrio, Senhor. E esse desequilíbrio pode afetar o espiritual muito rapidamente. Eu entrego a vida de cada inscrito do canal, de cada membro, de cada professor. Que o Senhor possa continuar abençoando as causas, Senhor. Os pedidos de oração, cada necessidade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Bom, chegamos ao término. Eu vou dar a bênção apostólica na próxima tela. Estou deixando a recomendação de vídeos. E parabéns por ter ficado até o final, tá bom? Que o Senhor Jesus, aquele que é bom, maravilhoso, grande, continue te abençoando. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!